Olá, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bomba e estou hoje aí com vocês com a última aula focada aí no concurso do IBGE, tá bom? Hoje a gente vai ver essa parte de matemática discreta, a parte de estatística, tá? Onde a gente vai estar concluindo aí o curso que foi oferecido aqui no YouTube. Pessoal, eu gostaria antes de tudo de parabenizar você que está terminando esse projeto. Por quê? Porque não é fácil terminar um projeto, tá bom? Se você verificar aí, ver quantas pessoas assistiram as primeiras aulas e as últimas, vocês vão observar que existe uma diferença muito grande, tá bom? Por quê? Porque não é todo mundo que consegue, de fato, ir em frente com aquilo que planejou para a sua vida. Infelizmente, tá certo? Porque esse, sem sombra de dúvida, é o segredo do sucesso. A gente ficar sempre dentro daquilo que a gente planejou. Por quê? Porque dessa maneira a gente torna mais fácil trabalhar aquilo com que a gente já vem lidando, tá certo? Então, você que chegou até aqui, pode ter certeza absoluta, tá? Que você está mais do que preparado para fazer essa prova do concurso do IBGE. Você está dentro das pessoas mais bem preparadas aí, porque eu tenho certeza que você não se preparou só aqui pelo canal. Você deve ter buscado exercícios em outros lugares, deve ter estudado as outras disciplinas também, talvez possa até ter feito um curso preparatório. Então, pode ter certeza, você está preparado para essa prova, você vai se sair bem no domingo, tá bom? Então, gente, vamos lá começar nossa aula. Só lembrando que eu estou deixando um simulado aqui, tá certo? Para quem quiser aí dar uma testada nos conhecimentos e que sábado, a partir das 3 horas, eu vou estar fazendo a correção desse simulado para servir como uma revisão final, só para a gente fazer aí os detalhes finais aí do concurso, tá bom? E também, pessoal, daqui a pouco eu vou estar colocando um vlog aqui com o gabarito desse simulado, tá certo? Se você não tiver feito ainda o simulado, deixa para dar uma olhada depois, para não influenciar aí nas suas respostas, tá certo? Então é isso, galera. Vamos lá começar a nossa última aula. Então bora lá. Os 12 funcionários de uma repartição da prefeitura foram submetidos a um teste de avaliação de conhecimentos de computação e a pontuação deles em uma escala de 0 a 100 está no quadro abaixo. Então percebam, ó, aqui está o quadro, tá certo? E ele deu essa pontuação aí de cada um dos funcionários. O número de funcionários com pontuação acima da média. Então ele quer saber os funcionários que têm pontuação acima da média. Ora, quando ele não especifica que média é essa, é a média simples, tá certo? Então eu vou ter que calcular aqui a média simples. E a média simples, pessoal, é dado pela soma de todas as notas aqui, dividido pela quantidade de notas, tá? Mas antes eu vou perguntar a Bombinha se ele tem alguma dica aqui pra gente, pode ser que ele dê uma força aí, tá certo? E aí, Bombinha, o que é que você acha com relação aqui a essa questão ou as questões de estatística? Tem aquela dica brilhante para a gente poder partir dela para resolver todas as questões? Bem, tem sim. Para você que vai fazer uma questão de estatística, é interessante que você deixe os dados em formato de RAW. E o que é RAW? RAW é ordenar de forma crescente os dados dados, tá bom? Por quê? Porque dessa maneira você vai conseguir trabalhar melhor as questões. Então lembre, sempre que ele der uma questão de estatística, os dados você coloca aí no formato de RAW. Bombinha, que dica boa, Bombinha. Exatamente, tá certo? Porque quando a gente coloca em formato de RAW, realmente, pessoal, fica muito mais tranquilo de você trabalhar essas questões. Por exemplo, perceba aqui que eu tenho 50, 55, 55, 60, 62, então já está ordenado de forma crescente aqui todas as notas dadas. Dessa maneira, ele já deu mais simplificado aí para a gente achar, tá certo? As médias, se for necessário, tá certo? Fica bem mais tranquilo. Então vamos calcular aqui a média, ó. A média é igual à soma de todas as notas, tá certo? Que no caso aí vai dar 800, se a gente fizer ali a soma, dividido pela quantidade aí de notas que são quantas? 12. Fazendo essa divisão, a gente acha aproximadamente 66,6, ok? Agora, como está em formato de RAW, fica mais fácil achar as notas acima de 66,6. Eu tenho quantas? Eu tenho 1, 2, 3. Resposta letra A, perfeito? Veja aí uma questão da FGV, chama a atenção de vocês que vocês estão indo trabalhar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha o nome, Geografia e Estatística, então isso é questão certa na prova de vocês. Pode ter certeza que vai ter alguma coisa desse tipo aí na prova de vocês lá no domingo. Então aprendam direitinho isso aí, que isso aí pode ser mais uma questão aí que você vai ter certeza que está fazendo certo, tá bom? Então bora lá, galera, vamos para a próxima questão. As médias das idades dos 5 jogadores mais velhos de um time de futebol é 34 anos.
a média das idades dos 6 jogadores mais velhos desse mesmo time é 33 anos. A idade em anos do 6º jogador mais velho desse time é... Então perceba como que a gente vai desenvolver. Primeiro ele falou que é média, né? Média é soma dividido pela quantidade. Ó. Então ele deu primeiro a média dos 5 jogadores mais velhos. Então ó, vou chamar os jogadores de A mais B mais C mais D mais E. Então A, B, C, D e E são jogadores. A média, ó, então vou dividir pela quantidade de jogadores, que no caso são quantos aqui? São 5, perfeito? Vai ser igual a quanto? 34 anos. Olha a técnica que a gente usa para resolver esse tipo de problema, tá? Ó, aqui, pessoal, A mais B mais C mais D mais E, eu vou representar pela soma dos 5 jogadores, que eu não sei qual é. Então, vou botar só esses 5 para não ter que estar escrevendo isso tudo aqui, tá? E aqui, gente, eu posso fazer o quê? Ó, eu sei que aqui embaixo tem 1, vou fazer meio pelos extremos, tá? Então, 1 vezes a soma dos 5 é a soma dos 5. 5 vezes 34 é igual a 170. Bem, essa informação aqui é muito importante para mim achar aí a idade do 6º jogador, tá certo? Por quê? Porque ele deu a média dos 6 jogadores mais velhos, ó. Ele deu a média aí, ó, de A mais B mais C mais D mais E e agora um novo jogador, mais F, tá certo? Então, ó, a média é o quê? É isso tudo aqui, dividido por quanto aí, gente? Dividido por 6, que agora são 6 jogadores, e ele disse que eram quantos anos? 33. Dessa maneira, eu consigo achar, ó, a idade do 6º jogador. Por quê? A mais B mais C mais D mais E é a soma dos 5. E a soma dos 5 está aqui, ó. Qual é a soma dos 5? 170. Então, gente, eu vou pegar isso aqui, que é a soma dos 5, e vou botar 170 aqui, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. 170 mais quem? Mais F, dividido por quem? Por 6, é igual a 33. Agora, basta desenvolver esse cálculo, ó, só tem uma variável e uma equação. Eu acho a idade do jogador que está faltando. Vai ficar aqui 170 mais F, que é igual a 6 vezes 33, que vai ser igual a 198, ok? Pessoal, tendo agora esses valores aqui, ó, eu vou passar o 170 para o outro lado, está positivo, vai negativo, vai ficar F é igual a 198 menos 170. Fazendo a subtração, a gente acha a idade dele, ó, 28 anos. Resposta à letra D, perfeito? Então, galera, perceba aí que é uma questão tranquila. Com essa técnica, você consegue achar facilmente a resposta, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Sejam os números 7, 8, 3, 5, 9, 5, 6 números de uma lista de 9 números inteiros. O maior valor possível para a mediana dos 9 números da lista é? Muito bem, galera. Vamos lembrar da dica do Bombinha? Bombinha disse para a gente pegar inicialmente os dados da questão e botar em formato de rol, tá? Ou seja, ordenar de forma crescente. Então, bora lá. Ó. Os dados são 3, então na forma crescente. Ó. O 5 aparece 2 vezes, então boto 2 vezes, tá? O 7 aparece uma vez, o 8 aparece uma vez e o 9 aparece uma vez. Então, eu tenho quantos dados aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados, tá certo? Gente, agora a gente tem que saber o que é mediana. Mediana é o elemento central, depois que você coloca nesse formato aqui de rol, tá? Por exemplo, a mediana aqui, desses 6 números, são os elementos centrais aqui desse número, tá? Perceba que eu não tenho um único elemento central. Os elementos centrais aqui, ó, são quem? São o 5 e o 7, tá? Para cá eu tenho 2 números e para cá eu tenho 2. Então, a mediana, quando a quantidade de dados for par, vai ser igual à média aritmética dos elementos centrais. No caso aqui, a mediana seria 5 mais 7, que dá 12, dividido por 2, que dá quanto? 6. Essa seria a mediana aqui desses 6 dados. Mas perceba o que ele quer. O maior valor possível para a mediana dos 9 números da lista. Então, existem mais 3 números aí. E ele quer o quê? Saber qual o maior valor possível para a mediana. Gente, se eu quero o maior valor possível, eu não sei quais são os outros números aí da lista, a gente vai ter que supor. Eu posso supor que os números são menores, que os números estão entre esses, ou são iguais a algum desses, ou que os números são maiores. Tudo isso eu posso supor. Como eu quero que a minha mediana seja o maior possível, eu vou supor que os meus outros números, ó, são todos maiores.
Então, vou dizer que x é maior que 9, y vai ser maior que x e z vai ser maior que y, tá certo? Para que isso? Para mim ter aqui, ó, deslocamento da minha mediana. Ela vai sair daqui e vai vir para esse lado. Por quê? Quem vai ser agora o novo elemento central? Quem vai ser agora o novo elemento central com a inclusão de 3 números maiores do que 9 aqui? Basta você aqui, ó, contar quantos elementos você tem agora, 9. E quando você tiver um número ímpar de elementos, basta você somar mais um, tá? Então vai ficar 9 mais 1 que dá quanto? 10. E a quantidade que você achar, você vai dividir por 2, que dá quanto? 5. Então esse aqui vai ser o seu elemento mediano, vai ser o quinto termo. Então olha como deslocou a mediana agora que eu coloquei esses 3 números. Ó. Quem vai ser aí o quinto elemento? Ó, 1, 2, 3, 4, o quinto elemento é o 8. Veja que agora ele está no centro aqui, tá certo? Ó, eu tenho 4 elementos para a esquerda e 4 elementos para a direita. Então, resposta correta, letra D. Perfeito? Entenderam aí, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima e última questão de estatística. A pontuação obtida na carteira de motorista de um grupo de 12 motoristas infratores de trânsito fornece o seguinte conjunto de dados. 2, 10, 7, 9, 11, tarará, tarará. Assinale a alternativa correta. Galera, então aí, ó, eu tenho todos os dados, tá certo? E ele quer que eu assinale qual dessas alternativas vai ser correta. Para isso, basta eu achar quem é a média, quem é a mediana e quem é a moda. Lembrando novamente do nosso querido Bombinha, ele disse o quê? Que a gente tem que colocar os dados em formato de rol. Então, eu vou colocar no rol aqui esses dados, tá bom? Muito bem, pessoal. Aqui agora estão os números em formato de rol, tá? Então, eu vou calcular a mediana, a moda e a média. Quando ele não diz que tipo de média é, está falando de média aritmética, tá certo? Então, ó, perceba aí qual vai ser a média. A média vai ser a soma de todos os dados. Se você fizer a soma, vai dar 80 dividido por 12. 80 dividido por 12 dá aproximadamente 6,66, tá ok? Agora, pessoal, preciso achar quem vai ser a minha mediana aqui, tá? Lembrando, ó, que a mediana vai ser o elemento central. Como eu tenho 12 elementos, ou seja, é um número par de elementos, eu vou ter 2 elementos centrais, tá? Como é que eu faço para achar quando o número de elementos é par? Você pega a quantidade, divide por 2, que dá quanto? 6. Então, eu tenho que um dos elementos centrais vai ser o sexto termo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é um elemento central, sendo que eu tenho 2. Ó. Então, aqui também vai ser um elemento central. Perceba, ó, que em relação a esses dois eu tenho agora 5 elementos para a direita e 5 elementos para a esquerda. Ora, a média aritmética desses dois, pessoal, dá o quê? Dá 7. É só somar 7 mais 7, 14, dividido por 2 dá 7. Então, eu tenho que a minha mediana é 7 e agora eu tenho que calcular a moda. Gente, moda é só você lembrar daquilo que aparece mais, tá? Quando que uma coisa está na moda? Quando a coisa está na evidência, né? Até pouco tempo atrás, estava na moda usar aqueles vestidozinhos para as mulheres de malhado, né? Da vaquinha, né? Branco com preto, tá certo? Então, aquilo ali era uma moda, tá? Que passou. Então, moda é aquilo que aparece mais. Dentro desse rol aqui, ó, desse conjunto de dados, qual o número que aparece mais, gente? A gente tem que o número que aparece mais é o 7. Então, a moda, ó, vai ser quanto? Vai ser 7, perfeito? Então, muito bem, galera. Basicamente, essas são as questões, mas eu quero mostrar mais uma coisa que pode ser que apareça para vocês, porque ele também falou em gráficos, tá? Então, vamos lembrar o nome de alguns gráficos. Ó, vamos ver aqui. Aqui eu tenho o seguinte. Esse gráfico, lembre o nome, é o gráfico de colunas, tá certo? Ó, note que ele está na vertical. Colunas, tá? Então, ó, é como se tivesse aí as colunas da própria casa que sustentam o peso da casa, tá certo? Então, aqui vai ser o gráfico de colunas, perfeito? Além do gráfico de colunas, ó, eu tenho esse gráfico que é formado por linhas. Então, ele recebe o nome de gráfico de linhas. Também pode receber o nome de segmentar. Então, fica de olho aí, porque se ele falar, você já vai estar orientado com relação ao tipo de gráfico, perfeito? Pode ser também, ó, que ele fale desse gráfico aqui. Aqui, gente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o gráfico de barras, tá certo? Veja que está na horizontal. Então, quando estiver na horizontal, a gente vai chamar de gráfico de barras, perfeito? E agora, pessoal, a gente vai aqui, ó,
o gráfico que parece uma pizza, não é? Então esse é o gráfico de pizza, perfeito? Também, ó, chamado de gráfico de setor, tá? Então, gráfico de setores, perfeito? Muito bem, pessoal, estamos terminando aqui o nosso projeto. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, estiveram conosco durante todo esse tempo. Muito obrigado mesmo. Meu coração está transbordando de alegria. Pode ter certeza absoluta que a gente conseguiu terminar aquilo que a gente prometeu lá no início, tá certo? E eu tenho certeza que você acompanhou direitinho, tirou proveito, fez mais exercício e agora está preparado para fazer sua prova no domingo, tá bom? Então, eu gostaria de dar aí um grande abraço a todos vocês aí que estiveram junto com a gente. Vá tranquilo para sua prova. Você está preparado, tá bom? Um abraço, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser, galera. Valeu!